Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, vamos para mais uma partida do livro A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. No vídeo de hoje, iniciaremos o capítulo do Campeonato Mundial, encerramos aí na última partida a estrada até o Mundial. E nesse capítulo do livro, o Tal vai mencionar as partidas do Mundial que ele jogou contra Botvinnik. A primeira partida que ele menciona, que é a que a gente vai ver hoje, foi a da 8ª rodada. Lembrando que durou 21 rodadas o Mundial de 1960 contra o Botvinnik. E ele vai falar agora da 8ª partida, né? 8ª rodada. Mas antes da gente ir para o tabuleiro, você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque toda vez que sair vídeo novo o YouTube vai te notificar. Deixa aquele like, que ajuda bastante na divulgação do vídeo. E quem curte o conteúdo do canal, considere se tornar membro e apoiar o canal. Quem não quiser, não puder, não tem problema nenhum. Compartilhe o vídeo, já ajuda bastante. Sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Pessoal, vou inverter aqui a visão, porque o Tal nesta partida está jogando de pretas e o Botvinnik está jogando de brancas. E no final da partida aí, eu vou falar por que o Tal mencionou primeiro essa partida, porque ela foi tão marcante para ele. Ó, o Botvinnik aqui, pessoal, ele abre com D4, peão dama, cavalo F6, aqui o Tal vai para uma Índia, C4, E6, cavalo F3, C5, D5, E toma D5, C toma D5, G6, cavalo C3 e bispo G7. Esse é o nosso último lance de livro. Seguindo aqui, bispo G5, cravando o cavalo, roque, E3, torre em E8, pressionando agora o peão central, cavalo D2, manobrando o cavalo, perdão, D6, bispo em E2, desenvolvendo, A6, A4, um lance aqui muito importante, pessoal, o peão ajuda aqui junto com o cavalo a fazer o controle da casa de B5, tá? Evitar o avanço do peão aqui, o que pode complicar muito a vida do jogador de brancas. Cavalo de BD7 manobrando, roque, então agora o Botvinnik coloca o rei dele em segurança, dama C7, dama C2, cavalo B6, bispo em F3, dando apoio para o peão central, que agora está atacado pelos dois cavalos do Tal, C4, avançando o peão e ganhando espaço, bispo toma F6, eliminando o cavalo, bispo toma F6, A5, atacando o cavalo recua para D7, cavalo de C em E4, bispo em E5, dama toma C4, propondo uma troca de damas, mas Tal não aceita, ele faz dama D8, dama em A2, manobrando a dama, F5, Tal aqui começa a expandir na ala do rei. Então ele avança o peão atacando o cavalo. Vamos ver aí que loucura que o Tal tá aprontando. Cavalo está atacado, ele recua para C3. G5, o Tal continua avançando os peões. Vamos ver no que vai dar isso aqui, pessoal. Que ataque maluco esse do Tal. Cavalo C4, atacando o bispo. G4, atacando o bispo agora do Botvinnik. Bispo recua para E2. Dama em F6, dando apoio para o bispo e trazendo a dama aqui para a ala do rei para um possível ataque. Cavalo em A4 manobrando. Rei H8. Isso é um lance bem legal, pessoal, porque o rei H8 tira o rei da diagonal da dama, que por enquanto não é nenhuma ameaça, mas pode vir a ser no futuro. Então o Tal já tira o rei dessa diagonal e também libera aqui a coluna G para uma possível, né, expansão aqui de torre para ajudar a atacar na ala do rei. G3 agora parando o avanço do peão. H5, o Tal agora segue com tudo, ele quer abrir linhas para atacar de qualquer jeito. F4 atacando o bispo. Bispo D4. Tá, e aqui você acha que o Botvinnik capturou? Nada disso, ele fez aqui, pessoal, dama em A3, tá? Que é o lance correto na posição. Por isso que é um lance que exclama também. Deixa eu voltar aqui. Por quê? Por que não pode capturar esse bispo? Se por um acaso o Botvinnik tivesse capturado, tivesse feito E toma D4, a gente teria dama toma D4 cheque, rei H1, dama toma D5 cheque
E aqui, pessoal, tem que fazer bispo F3. Tem que entregar o bispo, tá? Aqui vai capturar de peão e tomar o bispo. Porque se por um acaso aqui você pensar em fazer rei em G1, vai ficar muito mal na partida. Primeiro porque a gente tem torre tome E2 capturando o bispo e agora dando apoio para a dama aqui por um possível checkmate na casa de G2. Bom, aqui não tem jeito, vai ter que fazer torre F2 aqui, trocar as torres. Então torre toma F2, rei toma F2. E depois aqui de B5 dando um duplo nos cavalos. Melhor é fazer cavalo toma D6, pelo menos captura um peãozinho. Depois de dama toma D6, cavalo C3 saindo do ataque do peão. E pretas estão aqui praticamente ganhas, tá? Não só pela questão da peça menor a mais, mas também pela atividade da dama e o fato do rei das brancas estar exposto aqui. Vai tomar muito cheque, provavelmente nessa posição tal. Não só tentaria um ataque, como se fosse o caso, trocaria também as peças e iria para um final vencedor. Mas Botvinnik não caiu nessa, né, pessoal? Então vamos voltar lá, ele fez dama A3, que é o lance correto na posição. Torre B8 dando apoio para o avanço do peão. Cavalo de AB6. H4, tal, segue tentando abrir linhas. Torre de AD1 atacando o bispo. Bispo toma B6. A toma B6. Cavalo C5 avançando o cavalo, colocando ele numa posição mais ativa. G toma H4, agora sim, abrindo aqui um pouco a posição. E bispo D7, um lance que exclama. Por quê, pessoal? Felipe, não dá para capturar o peão aqui em H4? Daria, pessoal, tá? Não é ruim, é uma continuação possível. Porém, a ideia de trazer o bispo para D7 é manobrar ele para a casa aqui de B5. Ele vai ficar muito forte aqui nessa diagonal, trazendo não só ataques descobertos contra o bispo aqui do Botvinnik, como um possível duplo, tá? Contra as torres aqui. Bom, Botvinnik segue aqui com dama em C3, dando apoio para o cavalo. Dama toma C3, então agora o tal troca as damas, para ele é interessante. B toma C3 e finalmente bispo B5. Bispo nessa diagonal linda aí. Torre de F em E1, já saindo de um possível duplo. Cavalo em E4, manobrando o cavalo agora. Torre C1, trazendo uma defesa para o peão que estava atacado. Torre de BC8, pressionando o cavalo do Botvinnik. Então, cavalo em A5 saindo do ataque. Bispo toma em E2. Torre toma em E2. E agora, tal vai para um lance muito legal, que é cavalo toma C3. E Botvinnik tem problemas na posição, pessoal. Problemas sérios. Por quê? A torre está atacada. E com a saída do cavalo, a gente tem uma possível troca de torres. E o grande problema é que, se simplesmente tirar a torre, a gente tem aqui cavalo em E2, cheque dando um duplo na outra torre. Enfim, então não adianta simplesmente tirar a torre aqui, torre de E em E1, porque vai vir cavalo em E2, cheque com um duplo na torre. E se tomar o cavalo, tá caindo a torre lá no fundo, né? Torre toma em C1 com cheque. E aqui pretas também estão ganhas. Então não dá para fazer esse lance. Vamos voltar aqui na posição. E aí eu te pergunto, o que você acha que o Botvinnik fez? Se você quiser pausar e tentar encontrar o lance do Botvinnik, fica à vontade, mas eu já adianto que é um lance brilhante. Encontrou? Não, vamos lá. Pessoal, aqui o Botvinnik, sabendo que ele tem problemas na posição com esse cavalo, ele faz o melhor que ele pode, que é eliminar o cavalo. Então ele faz aqui torre toma C3. E é um lance considerado brilhante aqui pela engine, que é o único lance que traz igualdade na posição para as brancas, por incrível que pareça. Tal segue aqui com torre toma C3, cavalo toma B7. Essa é a ideia do Botvinnik. O Botvinnik vai usar o cavalo agora, apesar de ser uma qualidade a menos. Nessa posição ele vai conseguir usar o cavalo para bater nos peões do tal. Seguindo aqui, torre de E toma em E3, torre toma em E3, torre toma em E3 e cavalo toma D6. Agora o Botvinnik conseguiu criar dois peões passados, né? Um na quinta e outro na sexta horizontal. E agora, tal, o que fazer? Bom, tal segue aqui com torre em D3 pressionando o peão.
E agora, pessoal, cavalo F7 cheque, um lance que exclama aqui pelo Botvinnik. É um lance que ele ganha um tempo aqui para poder salvar o peão. E nessa posição, Tal abandona, pessoal. Isso mesmo, o Tal perde a 8ª rodada para o Botvinnik. E ele começa ali no artigo dizendo que essa partida foi uma das mais icônicas do match para ele, porque ele mereceu perder, né? Ele jogou de forma ali muito imprudente, avançando os peões da cobertura do rei. Ele cometeu alguns outros erros aqui. Ele disse que não se dedicou tanto nessa partida e não jogou tão bem, e por isso ele merecia ali um puxão de orelha do Botvinnik, que era perder a partida, e ele realmente perdeu, tá? Bom, uma possível continuação aqui, pessoal, só para exemplificar um pouquinho melhor para quem ainda não entendeu por que a posição é perdida para as pretas, apesar da qualidade a mais que a torre, são por causa dos peões, tá? Então aqui Botvinnik tem 3 peões passados aqui muito perigosos. Isso já é compensação suficiente pela qualidade a mais. Então, uma continuação aqui para exemplificar, passar bem rapidinho, seria rei G7, B7, torre B3 tentando segurar o peão, cavalo D8 protegendo, rei F6, D6, A5, H5, A4, D7, torre B1 cheque, rei F2, torre B2 cheque, rei E3, rei em E7 atacando o cavalo e o peão, H6, rei toma D8, H7, aqui não tem jeito, tá? Bom, vamos dar uma olhada agora no relatório de chess.com para a gente ver como ficou essa partida. A precisão do Botvinnik, pessoal, ficou em 86% e do Tal em 82,2%. E a gente pode ver que o gráfico mostra que foi bem equilibrada a partida, até um ponto aqui que o Botvinnik errou, o Tal estava ganho, né? Quase ganho, com 3 pontos de vantagem, mas o Tal não encontrou o lance na posição e equilibrou de novo. Após isso aí veio o lance brilhante ali do Botvinnik, e aí o Tal cometeu um erro e o Botvinnik aproveitou e arrematou a partida. Bom, o que eu queria, pessoal, destacar aqui com vocês é esse erro aqui, né, do Tal, que entregou a partida para o Botvinnik. A gente vai avaliar aqui também esses erros aqui, onde ficou a chance perdida, que poderia ter aproveitado essa vantagem. Então, bora para o tabuleiro para a gente avaliar tudo isso. Estamos indo aqui, pessoal, para o 34º lance. E o erro que o Botvinnik cometeu, que deu vantagem para o Tal, mas ele não soube aproveitar. Então vou falar primeiro do erro do Botvinnik, depois eu vou mostrar o do Tal. Foi torre em C1, um lance bem natural protegendo o peão. Mas o problema é que nessa posição o Botvinnik dá a possibilidade do Tal ganhar material. O que seria melhor para ele? Deixa eu voltar aqui. Seria fazer aqui torre em D4. Porque depois de bispo toma em C4 e bispo toma em C4, aqui está ok a posição, pessoal. E não daria, para quem está se perguntando, para fazer cavalo toma em C3, porque aqui tem bispo em D3 e agora, ó, quem está caindo aqui, o peãozinho. Vai ficar difícil de defender ele, tá? Vai ter que tirar a torre aqui da coluna E, por exemplo. É importante manter ela aí devido ao avanço do peão, enfim. Então, para quem pensou ali, não dá para capturar o peãozinho, tá, pessoal? Então, melhor na posição para o Botvinnik seria a torre em D4, pressionando na posição mesmo, tá? Agora, vamos voltar lá, porque depois de torre C1, Tal cometeu o erro dele, ele não soube aproveitar a vantagem. Nessa posição, o melhor lance para o Tal seria, pessoal, por exemplo, aqui, torre de EC8, ao invés de torre de BC8. Bom, e qual é a diferença? Aqui a diferença, pessoal, é a seguinte. Aqui a gente ataca o cavalo. Esse cavalo não tem casas muito boas para ir no momento. E a saída da torre agora pressiona na posição e evita que o cavalo ataque a torre de E. Por exemplo, aqui é uma possível continuação. Depois aqui de cavalo toma D6, que seria o melhor na posição, daria para seguir com cavalo toma em D6. E aí a gente já ganha uma peça menor, tá? Se não capturar o peão, fizer cavalo aqui, por exemplo, em A5, ou fizer cavalo em B2, tá caindo o peãozinho aqui com ataque sobre o bispo, por exemplo. Então, é uma grande vantagem na posição, tá?
Pena que o Tal não encontrou esse lance e não ficou melhor. Ele poderia ter ganhado ali pelo menos uns 3 pontinhos de vantagem. Agora vamos ver qual foi o erro do Tal, onde o Botvinnik foi lá e arrematou a partida. Estamos indo aqui, pessoal, para o 38º lance. E depois de cavalo toma B7, eliminando um dos peões do Tal aqui. Botvinnik capturando de cavalo. O Tal fez o lance torre de E, tome E3, trocando as torres. E este foi um erro, né? Porque a gente viu que o Botvinnik aproveitou e saiu fazendo a limpa na peãozada do Tal e criou ali 3 peões passados, tá? O que seria o melhor aqui para o Tal na posição, pessoal? Parece que não é um lance tão difícil de encontrar, mas seria, por exemplo, torre aqui em B8, porque qual é a ideia? O peão aqui de D6, ele tá meio difícil de proteger, mas agora com a saída do cavalo, pelo menos está caindo o peão de B, então depois de cavalo toma D6, torre D3 aqui sem pressa, pressionando o outro peão, torre em C2 agora, uma ideia bem legal, aí a gente vai ver qual é a ideia de torre C2, dá para seguir com torre toma B6, agora atacando o cavalo, cavalo toma F5, torre toma D5, já eliminando 2 dos peões. Agora com ataque sobre o cavalo também. E agora torre C8 cheque. Qual é a ideia aqui? A ideia é que brancos vão ficar dando cheque no rei das pretas para tentar empatar a partida. Então depois de rei H7, torre C7 cheque, rei H8 e por aí vai. A gente pode conseguir aqui um empate por repetição de lance ou de comum acordo dos jogadores. Porque realmente a posição é empatada. Mas infelizmente o Tal não encontrou o lance e aí entrou em toda aquela complicação que a gente viu, tentando parar toda aquela peãozada aí do Botvinnik descendo para ser promovido. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. A gente segue aí com as partidas do livro conforme o Tal for mencionando. Eu desejo a todos vocês bastante rate, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!